Olá galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o Dr. Jailton Patrício, mais um vídeo para vocês. Galera, é o seguinte, só nessa semana, hoje é quinta-feira, né? Hoje é 2 de outubro de 2025, quinta-feira. Desde segunda-feira, domingo aliás, segunda, domingo, segunda, terça, quarta, recebo mensagens aqui no Instagram, no meu WhatsApp pessoal, pessoas pedindo conselho, né? Que tem de psicólogas aí, colegas, né, de profissão, e sai pior. Não entende nada sobre toque, ciúmes retroativos, síndrome de Rebeca. Faz sair pior. Galera, é o seguinte. Primeiramente, você tem que procurar um psicólogo, psicanalista especializado, que tem um conselho, um registro profissional. Esse assunto é sério. A área da psicologia é igual do direito, da medicina, da engenharia, né? O médico ortopedista, ele não trabalha com tudo. Parte dele é ortopédico. Ele vai pedir raio-x, vai pedir não sei o quê. O médico endócrino trabalha com a questão hormonal. Por aí vai. Ah, porque é médico, ele trata gagueira. Ele trata os olhos. Gente, o advogado, eu tô com problema criminal, eu vou em advogado. Criminalista, eu vou no advogado trabalhista. Tributário, civil. O cara pode entender alguma coisinha, às vezes nada, né? Infelizmente as pessoas não são sinceras com as outras. As pessoas querem ganhar dinheiro, né? E assim é a psicologia. Cada um na sua área. Na sua área de atuação. Os meus amigos que a gente se formou, tanto na psicologia, na psicanálise, eu não conheço um que atua na minha área. Não conheço. Na cidade de Minas, Brasília, São Paulo, Minas, Brasília, Goiás, eu não conheço um. Eu, para chegar a essas conclusões, foi 17, 16 anos de estudo. Porque para você entender de ciúme retroativo e toque, você tem que entender de todos os transtornos. Eu atendo todos os transtornos. Só que eu atendo pessoas de 10, 11, 12 anos para cima. Eu não atendo crianças de 10 para baixo. Eu não trabalho com autismo infantil. Trabalho com autismo em adulto. Eu não trabalho com TDAH em criança. Eu trabalho com TDAH em adolescente e adulto. Chegar a questões aqui de alienação parental, eu passo para outra colega. Eu posso atuar? Posso, mas é uma área que eu não gosto. Um paciente tem síndrome de Down, uma criança. Cara, eu não sei. De 100% eu só sei 50, 40. E uns transtornos novos que apareceram na questão infantil, eu não sei. Na faculdade a gente não aprende isso. Na faculdade de 5 anos de psicologia a gente mal vê sobre depressão. Mal vê sobre borderline, nem cheguei a ver, para te falar a verdade. Nenhum professor falou de borderline nos 5 anos de graduação. Se eu não fizer uma especialização fora, não estudar fora, não fazer uma pós fora, cara, a gente vai ser um péssimo profissional. E cada um na sua. Então o que acontece? Quando chega alguém nos consultórios falando de ciúmes retroativo, o cara vai entender que é ciúmes pontual. O cara nunca passa na cabeça dele que existe síndrome de Rebeca. E muitas vezes o paciente também não sabe o que está acontecendo com ele. Ele sabe de algumas coisas. Tem paciente que nem sabe muito o que está acontecendo. Então ele vai falar do que está acontecendo, dos sintomas. Infelizmente é uma área que não tem ressonância, não tem exame de sangue, não existe nada disso. Eu estou cansado de receber quase todos os dias pacientes que a psicóloga fala que ele é machista, fala que não sei o quê, fala que ele está sendo não sei o quê, que todo mundo tem passado. Alguns casos dá para sentir alívio, né? Porque você falar do seu problema, claro que você sente alívio. Mas é melhor, em alguns casos, você chamar um brother seu, pagar uma cervejinha para ele no final de semana e falar desse assunto. Porque tem psicólogos aí que não vão saber, gente. Ontem eu estava conversando com as 2 psiquiatras amigas minhas, tomando um cafezinho com elas, né? Na capital.
E elas falaram, as duas, nunca ouvi falar de síndrome de Rebeca. Eu tenho até o áudio aqui, depois que eu perguntei por áudio. Foi pessoalmente a conversa, pois a gente conversou sobre o áudio. Ela falou, nunca ouvi falar sobre síndrome de Rebeca. O toque já, o toque eu... A outra também, não sai disso não. Entendeu? Então assim, você tem que procurar um profissional especializado. Por exemplo, eu atendo online. Eu atendo todos os países, todas as cidades. Antigamente você tinha que vir aqui em Brasília ou Goiânia para te tratar. Hoje não há necessidade mais disso. Hoje não há mais necessidade. Hoje dentro da sua casa, atendo gente dentro do carro, atendo gente na praça, no parque. Eu já atendi gente dentro do cemitério. Eu atendi gente dentro de uma igreja, do shopping, na praça de alimentação de um shopping. Você está entendendo? E é a mesma coisa. Tem a mesma funcionalidade, as mesmas garantias, tem o mesmo efeito terapêutico, jurídico para o juiz. É a mesma coisa. Antigamente, Freud fazia terapia por cartas. Respondia e mandava. Aí depois foi pelo divã, né? O cara nem olhava o psicólogo analista. E funcionava tudo do mesmo jeito. Aí depois foi um olhando na cara do outro. Agora a modernidade é essa, gente. É essa. É online. Hoje meus atendimentos estão 80% online e 20% presencial. Então vamos lá para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é do grande filósofo francês, né? Que para mim é um dos melhores filósofos que, infelizmente, no Brasil ele é esquecido. E ele, porque o nome é difícil, né? O brasileiro gosta de filósofos de nomes bem fáceis. E um pouco que é difícil, as pessoas começam a falar demais e aí acaba virando popular. Esse filósofo influenciou Friedrich Nietzsche, influenciou Schopenhauer, influenciou Spinoza, influenciou vários outros filósofos. O nome dele é François La Rochefoucauld. Ele é um filósofo francês, né? La François, ele diz o seguinte: no ciúme existe mais amor próprio do que verdadeiro amor. Nos ciúmes existe mais amor próprio do que o verdadeiro amor. Falou tudo, porque na verdade o ciúmes retroativo está dentro do ego. E as pessoas têm medo de o ego ser ferido, né? E aí tem a necessidade de preservar a própria segurança emocional. Em vez de focar no bem-estar, começa a focar no outro, começa a focar no passado do outro, né? Para controlar o passado do outro, para saber buscar informações, e acaba perdendo o foco em si. E de repente ele percebe-se que a mulher que ele escolheu para namorar, casar, ter uma relação de fato, amou alguém, ou teve um ficante, enfim, ele começa a ter o ego ferido, a supervalorização do ego. Porque na verdade o ciúmes retroativo, segundo a frase de François La Rochefoucauld, o sujeito ele foca em si mesmo, né? É um ciúme de insegurança interna, onde o indivíduo se preocupa mais com a própria perda de não ser exclusivo, com a própria perda de não ser o primeiro da vida da mulher, e com a dor que essa perda traz para o seu ego, do que com afeto pelo outro no presente. De repente vem o controle e a posse, galera. A tendência de querer restringir, né, a liberdade dele mesmo, e a tentativa de evitar qualquer dano, qualquer custo, e querer saber realmente do passado do parceiro, que manifesta o desejo de saber, de controlar o passado do outro, de saber os detalhes, para ele ter certeza que ele não está namorando com a piriguete, namorando com a mulher rodada. E a mulher, ela tá com ciúme retroativo de forma diferente, né? Apesar que tem mulheres que têm ciúme retroativo igual o homem, mas a maioria, ela quer certificar-se que o namorado dela
nunca amou ninguém igual a ela. Quer saber a outra, se descobre que a outra é um pouco mais bonduda, tem um emprego assim, tem uma profissão assim, e ela começa a ficar com o ego ferido, achando que talvez ele amou mais o outro, mais a outra do que ela. E isso envolve até a questão de presentes, né? Vários casos aqui. A namorada deu um colar de prata para um ex, para um ficante. De repente, com ele, deu uma blusa falsificada do Corinthians. Ou uma bermuda da C&A de R$ 59,90. E pro outro deu uma prata de 399, um cordão, mais um boné. E aí começa a briga por achar que o outro era mais valorizado do que ele está sendo dentro da relação. E aí começa com o ego ferido, o amor próprio ferido. E quando existe a ferida do ego, aí é complicado. Que vem o ato de sentir ciúmes, né, por essa reação. Um ataque percebido ao próprio valor. Um ferimento no amor próprio que o indivíduo tenta curar através de perguntas e perguntas, alívio, de controle sobre o outro. E muitas vezes quem tem ciúmes pontual, já teve ciúmes pontual, vai sentir ciúmes do passado. E de repente tem gente que começa a sentir ciúmes do passado e nunca teve ciúmes pontual, muitas vezes começa a sentir ciúmes pontual. Porque como ele às vezes pinta a namorada de vagabunda, ou a mulher às vezes pinta o marido de safado, de canalha, de homem fácil, aí começa as imaginações e começa as inseguranças também no presente. Começa os ciúmes no presente, que não pode ir no shopping e de repente vê a mulher olhando para alguém, ele já acha que é uma ameaça. Então a síndrome de Rebeca pode sim influenciar isso. É bem comum. Tudo por causa do amor próprio ser ferido. Tudo por causa do ego ser ferido. A destruição do superego. E aí por isso que vem o tratamento de regular o amor próprio. É um tipo de paciente que tem amor próprio. É o tipo de paciente que se ama. Mas nós temos que regular esse amor próprio dele. E o amor próprio não é deixar o ego ferido, é saber e aceitar que o outro teve um passado antes dele, né? A confiança, né, mútua, que ela é uma outra pessoa com ele. Permitido que ambos tenham a liberdade, né? Você respeitar a liberdade da solteirice que o outro teve antes de você. A liberdade, aceitar, respeitar, ter compaixão da época que ela era solteira. Ela podia tentar com alguém. Ela poderia ter tentado namoro com alguém, poderia ter encontrado alguém, poderia ter casado com alguém. Errada ou certa ou não, ela só queria ser feliz. Ela só queria alguém que queria realmente amar ela. Ou amar ele. E o amor próprio, ele olha para o passado e aceita a liberdade do outro. Aceita a existência do outro. Errada ou não, foi a existência. E o fato de ela estar comigo hoje é a garantia, a prova que ela quer fazer tudo diferente e eu sou um cara de valor, um cara de sucesso. E como essa frase do grande filósofo francês, resumindo, o ciúme retroativo a Sírio de Rebeca é uma certa forma o sinônimo, né? A forma do ego ferido e a necessidade de preservar a própria segurança emocional, né? É o grito do ego ferido, o amor próprio ferido. E o ego ferido é a reação do mecanismo de defesa. É uma reação de você se defender. Você tem medo de que ela fez coisas que desabone o seu superego, a sua ética, o que foi passado para você. E você tem medo de casar com ela e ela não ser uma mulher que você imagina. E sem falar, você andar num shopping e as pessoas rindo de você. Porque você está com a mulher que é rodada. Está com um homem
que namorou com a mulher mais bonita do que você. E aí começam as comparações e os medos. É isso o perigo da síndrome de Rebeca, quando o ego e o amor próprio está ferido. E dentro da camada do ego ferido, manifesta o medo de a possibilidade de ser rejeitado, né? E aí você fica buscando validação a todo momento da sua amada. Se ela te ama, né? E uma dificuldade de lidar com o passado, né? Com os erros da pessoa. E por vezes, muitas pacientes, às vezes, que sofrem de síndrome de Rebeca, que tem o amor próprio ferido e o ego ferido, muitas vezes começam a desenvolver neles, em alguns casos, nem todos, mas uma grande parte, um sentimento de vingança ou raiva. Um sentimento de se vingar da mulher que ele ama ou o sentimento de vingança do ex dela. E você vê casos aí que no Rio de Janeiro, 3 anos atrás, a mulher mandou bombons envenenados para a ex do marido, né? Em Belo Horizonte, no restaurante, o atual namorado agrediu, né, fisicamente, teve uma luta corporal dentro de um restaurante no centro de Belo Horizonte, porque se encontraram lá e o cara ficou com um ciúme retroativo. E aí o ego ferido, né? E a pessoa se sente desvalorizada e projeta o desconforto no parceiro, né? Que busca proteger o seu valor, né? De pessoa. E esse desconforto, esse mal-estar, tem pacientes que começam a descontar na mulher, na esposa, ou a esposa no marido, ou começa a fazer perguntas e mais perguntas para aliviar a angústia, para aliviar o desespero e estresse que ele está vivendo. E começa a culpar a mulher, a namorada, pela ansiedade e a infelicidade que ele está vivendo. Porque a síndrome de Rebeca, a primeira coisa que ela faz é roubar a sua felicidade e seu bem-estar. Você não começa a ver mais graça em nada. E aí, cuidado com os egos feridos. Agora, eu vou colocar aqui um áudio, né? Estava conversando com a psiquiatra. Ela é bem conhecida numa capital, né? Nós estávamos conversando. Nós estávamos falando sobre alguns transtornos e falamos sobre toque e síndrome de Rebeca. Olha só o que ela falou. A psiquiatra que tem uma clínica que é bem conhecida da região. Para você ver a gravidade. Aí você vai numa psiquiatra dessa, vai que ela é uma psicóloga. Pior ainda. Eu, como repito, a maioria dos psicólogos que estudou comigo, que eu conheço, não sabe nada disso. Nunca ouviram falar. Entendeu? Agora você tem que tomar cuidado. Se você vê que um profissional não está sabendo disso, você vai patinar e você vai perder o seu dinheiro e o seu tempo. Daqui a pouco você vai querer nem saber de terapia. Olha só o que a psiquiatra falou. Oi, tudo bem? Então, me fala mais da síndrome de Rebeca, essa eu nunca ouvi nem falar. Agora, transtorno obsessivo compulsivo, sim. Trato também. A gente segue, eu acho que a gente tem um paciente comum, a Kelly. Então, galera, então é isso, né? Então tem meu Instagram, DR Jailton Patrício, e um abraço. E em alguns casos, o paciente tem que trabalhar o ego. O ego é o medo de se perder, o amor próprio detonado. Então, os ciúmes é mais relacionado ao amor próprio do que o verdadeiro amor. O ciúmes de Rebeca é puro amor próprio, é puro ego, é puro superego, independente se é mulher ou homem. É o ego aflorado, é mais amor próprio, é mais o eu, é mais o narcisismo, é mais o orgulho ferido, é mais o eu do que realmente você ama aquela pessoa, né? Depois você ama, mas antes disso é puro ego, puro amor próprio, puro interesses próprios, né? Eu posso fazer, mas ela não pode, né? É o ego, o orgulho e o egoísmo. Um forte abraço e muito obrigado.